Agora vamos falar com o Matheus Gonzaga, o diretor comercial e de inteligência do Cruzeiro. Ô, Matheus, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Prazer bater um papo com você aqui. Temos muitas perguntas do torcedor, da torcedora do Cruzeiro. Desde que ontem anunciamos aqui a sua participação, hoje as nossas redes sociais foram inundadas de questionamentos sobre o programa do Cruzeiro. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande estar falando com você. Sou grande fã aí do programa. Obrigado, Matheus. Muitos anos escuto. Dá um suquinho aliança aí, ó. Muito obrigado pela recepção e por poder abrir o espaço aí pra gente. Isso. Sem dúvidas, o programa de sócio é muito importante pro clube e ter essa porta aberta com vocês para poder falar um pouquinho mais sobre isso, com certeza ajuda bastante. Vou começar aqui com uma pergunta que talvez seja a pergunta... Uma das mais, né? Eu acho que sim. Eu acho que a campeã entre os torcedores aqui nas nossas redes sociais, a mais recorrente entre os torcedores, Matheus, que fim teve o programa Sócio Reconstrução? Acabou? Ele pode voltar? Vai ser reformulado? Acho que é legal, até antes de comentar um pouquinho sobre o Sócio Reconstrução, contar um pouco de como a gente usou aí os primeiros dias da gestão lá no início, ainda em 2020, para poder estudar o programa de sócios. Então, o Cruzeiro tem uma base histórica de dados do programa desde 2004, quando ele foi lançado. E aí acho que tem algumas vantagens assim, do Cruzeiro nunca ter terceirizado esse programa com ninguém. Então, do ponto de vista de mercado, assim, quando você analisa ter o know-how todo dentro do clube, isso torna-se uma vantagem competitiva muito grande por alguns fatores. E ter esse banco de dados histórico é um deles. A gente estudou lá no início esse programa e a gente entendeu que durante muitos momentos o programa as decisões que foram tomadas sobre o programa foram tomadas sem analisar os números, a evolução, e sem uma definição estratégica que pensasse a relação de relacionamento, ticket, desembolso e benefícios, né? Que é básico para qualquer programa de relacionamento que você vai construir, não só para o futebol. Então, depois de fazer uma análise bem minuciosa de quase 17 anos de programa, a gente reestruturou as categorias. A gente viu que o programa tinha tido quase 32, 34 nomes diferentes, categorias com benefícios que não estavam claros. Então, criou-se uma falsa ideia de que o programa de sócio era a solução para qualquer problema que você tinha, para qualquer momento que você precisava criar uma relação com o seu torcedor. Então, você envelopava aquilo ali com nome de sócio e vendia para o torcedor, e não é isso que a gente enxerga hoje. A gente vê que um programa de relacionamento ele precisa ser um programa de relacionamento. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa ter uma experiência boa para o torcedor, proporcionar essa experiência boa para o torcedor. E aí a gente, sem dúvida, o programa da categoria Reconstrução foi super importante para o momento em que ele foi feito. Ele trouxe muitos torcedores novos para a base, ele fez uma manutenção e ajudou o clube num determinado momento, mas a gente entendeu que era hora de a gente avançar um step, e aí a gente conseguiu, inclusive, premiar todos os torcedores que apoiaram naquele momento com o Sócio Reconstrução, com um upgrade gratuito para a categoria bronze. Aí. Então, sim, o programa Reconstrução, a categoria de Sócio Reconstrução, deixa de existir e ela passa a se chamar bronze, mas todos os torcedores tiveram aí um upgrade, nenhum deles teve nenhum ônus por isso. Certo. Adro. Matheus, boa tarde, muito obrigado por estar participando com a gente aqui. O Adroaldo, tranquilo? Boa tarde, Adroaldo. Tudo jóia. Matheus Gonzaga, que no senhor não sabe, seu Gilberto, tinha outra figura ilustre lá de Formiga. Ah, também de Formiga? É ele, o Elton Campos e o Pantufa e o Alisson. Olha isso, tá vendo? A turma que manda e desmanda lá.
Matheus, seguinte, esse ano a gente tem... Um abraço pra galera do Engenho de Serra, lá de Formiga. Aí, ó. Tô falando você. O que é um engenho de serra, ô Matheus? Esse é um restaurante. Engenho de Serra é o bairro onde minha avó foi criada lá. Olha o Milton chutando aqui. Ah, Deve ser um restaurante. Mas tem nome de restaurante, Tem aí, nome Engenho de- da Serra. Meu É, bairro, Milton. Mas tem. Matheus. Parece querer ser entrão, só. Eu Ô, só Matheus, contei. desculpa, Milton. Matheus, seguinte, mais um ano aí que segue essa dúvida se vai ter torcida no estádio ou não. Aqui no Brasil, pelo que a gente acompanha, o torcedor, todo sócio, né, plano de sócio, de time, o torcedor se preocupa com a questão do ingresso. Ingresso é esses benefícios, tipo assim, ganhar camisa, ingresso, esse tipo de coisa. E não tendo, né, a torcida no estádio, a coisa se complica até pro Cruzeiro arrecadar dinheiro, não só o Cruzeiro, mas todos os clubes. Eu queria que você falasse o que está sendo feito, Matheus, para conseguir novos sócios. Você pode falar isso pra gente de uma maneira mais detalhada? Porque, por exemplo, o cara que ama o clube ali, ele sempre vai estar renovando o sócio, então esse cara sempre vai estar ali independente se ele vai ter vantagem em compra de ingresso, se vai ser troca de qualquer outra coisa, qualquer benefício. E para essas pessoas que ainda não são, o que o Cruzeiro está fazendo? Você pode detalhar isso pra gente, por favor? Legal. Acho que é importante dizer que o diagnóstico, né, de todo esse estudo que a gente fez desde 2004, ele se desdobrou numa estratégia para curto, médio e longo prazo do clube. Então, como a gente mesmo fala, a gente não quer tomar nenhuma decisão, né, só de curto prazo para o clube. Então, a gente entende o que é importante e necessário para esse curtíssimo prazo, mas a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar com o programa e que nível de experiência a gente quer proporcionar para o torcedor. E essa estratégia é exatamente sair de um plano, sair de um programa que só oferece desconto em ingresso, que fica altamente vulnerável e é altamente afetado por momentos como esse de pandemia, em que a gente não tem o público. Então, o programa ele perde o sentido, basicamente, no formato como ele sempre foi. E aí a gente passa a negociar parcerias, incluir benefícios e tornar o produto mais atrativo. Então, 4 de 5 categorias do programa de sócio do Cruzeiro, eles oferecem uma camisa oficial Adidas, que a gente sabe que é um item de alto desejo do torcedor, né? É um item que leva uma marca que o torcedor exibe com muito orgulho. Então, eu já ouvi várias vezes a torcida falando que Cruzeiro e Adidas foram feitos um para o outro. E além disso, cara, a gente desenvolveu uma série de outras ações de experiência, obviamente muito limitados ainda pela pandemia, mas a gente a gente premiou os sócios mais antigos, reforçando o que a gente fala sobre se permanecer fiel ao clube por muito tempo. A gente levou sócios ao culto do centenário, que a gente fez no dia 2, lá no Mineirão, com uma transmissão ao vivo. A gente tinha limitações de pessoas, mesmo assim a gente fez questão de levar alguns sócios. Agora, no jogo treino contra o Bolívar, a gente também fez o PCR num grupo pequeno de sócios, que renovou o seu sócio agora nessa campanha mais recente, levou eles para assistir essa partida também. Era o primeiro jogo, a primeira experiência, né, de jogo dessa nova equipe do ano. Além de produtos, experiências, a gente tem tentado se comunicar de maneira mais próxima e customizada com esses sócios. A gente sabe que durante um período o clube conseguiu fazer isso de maneira muito eficiente, mas nos últimos anos isso acabou se perdendo um pouco, e aí acho que com a base que a gente tem, com a inteligência por trás dos dados e dos números e de todo esse banco de dados que o clube tem, a gente tem conseguido falar com o torcedor em momentos importantes, de maneira customizada, estabelecer uma conexão mais próxima e, de fato, oferecer em troca o que o nosso torcedor merece, né? A gente não quer que ele contribua, como foi o exemplo do sócio reconstrução, ajude o clube num momento super importante e não tenha um mínimo de retorno, né? Não receber o cartão, ficar 6, 7, 8 meses sem receber o cartão, que é um item básico da categoria. Então, assim, a gente não quer que o torcedor do clube passe mais por esse tipo de experiência ruim, porque isso impacta muito, machuca demais a relação do programa com os sócios. Tornar o produto um produto melhor é uma das estratégias e, obviamente, tem toda uma estratégia de preço, que a gente chama aí de
testes e experimentos de growth hacking, de como a gente consegue falar com esse cara em alguns momentos especiais e atraí-lo para o nosso programa de maneira eficiente. Legal. Ô, Matheus Gonzaga, diretor comercial de inteligência do Cruzeiro. Pode fazer pergunta? Sim, batendo um papo com a gente aqui sobre o programa de sócios do clube. Robertão. Matheus, primeiramente, muito bem-vindo ao programa, que é uma pessoa de formiga que vem falar com nós. Obrigado. Deixa eu te falar um negócio. Deve ter casa lá no Fornestur também, que tá com a cara boa aí, ó. Perto do Edentur. Aí, ó, a gente conhece de longe, meu povo, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Quais são, você pode só citar, eu sei que enumerar benefício é muito complicado, mas quais são os planos de sócio-torcedor hoje e começam em quanto e terminam de quanto investimento? Hoje o clube tem 5, 6... começa pelo bronze, que é o de R$ 23,90, depois o prata, que é o de R$ 69,90, depois o ouro, que é de R$ 99,90, o platina, R$ 159,90, e o diamante, que a gente recentemente lançou uma categoria nova, premium, que alguns clubes, inclusive, observaram e tem planejado aí até copiar mesmo. O Cruzeiro também foi pioneiro nessa categoria super premium de sócio-torcedor. Mas são essas. E todas elas estão com desconto agora. A mais alta, perdão, eu viajei aqui. Qual que é o investimento da mais alta? R$1.000 por mês. Agora, durante a campanha, 10 ou 20% de desconto, então R$800 e R$900. Você falou dos vários nomes que esses programas de sócio-torcedor já tiveram ao longo do tempo, e talvez até de uma lista de benefícios ou inexistente ou conflitantes, né, e coisas do tipo. Uma vez, há muitos anos, estive eu e Igor Tepe Assunção, deve ter sido isso em 2010, em 2004, não, 2007. Eu e Guim fomos numa palestra que veio um cara do Milan aqui e falou o seguinte: eu sou do Milan, sou do marketing do Milan. O que eu tento fazer é ganhar dinheiro com o meu torcedor onde quer que ele esteja no mundo. Então, se tem torcedor fora da Itália, eu vou fazer uma escolinha, eu vou criar outra coisa. A gente recebe muita mensagem de ouvinte de fora do Brasil. Você pode enumerar algumas maneiras que ele possa ser sócio do Cruzeiro e enxergar uma contrapartida para ele também? Porque, por exemplo, vou fazer o advogado do Coisa Ruim aqui. O cara que mora fora do Brasil, ele não precisa pagar sócio torcedor para receber uma camisa em casa. Ele pode comprar na internet e mandar entregar na casa dele. Como é que você persuadiria ao vivo esse cara para ser sócio torcedor? Primeiro eu queria dizer que assim, a comunidade do Cruzeiro fora do Brasil, né? Então a gente tem muito contato aí com os principais redutos fora, a gente se aproximou muito dos redutos, o projeto de redutos tem ajudado e tem contribuído muito. Uma das ações que a gente implementou agora, recentemente na nossa gestão, foi a gamificação, o cadastro de todos os redutos e torcidas dentro do programa. Então o torcedor hoje, que faz parte de um reduto ou de uma torcida organizada, ele, assim que ele faz o sócio, ele tem lá um campo para poder marcar de que torcida ele faz parte. Isso dá para nós também uma informação de onde o nosso torcedor tem se movimentado mais. Para fora do Brasil, é um desafio muito grande. A gente tem isso no nosso radar e o Sérgio, ele sempre nos cobra. Existe um cronograma de desenvolvimento e de melhorias que a gente precisa fazer no produto, e o sócio-torcedor que entregue para o nosso torcedor que mora fora do Brasil esses benefícios de uma experiência agradável, ele está na nossa pauta, e aí a gente ainda não tem uma data para poder falar com esse torcedor. O ano passado, no Reconstrução, a gente abriu o check-out para todos os torcedores de fora do Brasil que quisessem fazer o sócio na categoria Reconstrução, fora do Brasil, mas tinha que ter um cartão de crédito do Brasil, e aí a gente, se não me engano, a gente bateu 90 ou 100 sócios nessa categoria, mas assim, a gente também não tinha nenhuma experiência para oferecer em troca para esse cara, né? Então, de fato, a gente quer entregar uma contrapartida, e a gente tem desenhado um modelo para atender os torcedores do Cruzeiro que estão fora do Brasil, que a gente sabe que não só merecem, mas que também pedem muito e acompanham o Cruzeiro independente de onde eles estão. Mas é um desafio muito grande para nós mesmo. O Milton quer fazer uma pergunta. O Matheus, até sobre isso, é legal você falar da galera que está fora,
muitas vezes, cara, é claro, porque não vai ter como ter jogo, né? O cara ir pra um jogo, não sei que ele vem aqui e reserve aí, de repente, um ingresso pra uma data especial e tal, quando voltar o público. Mas às vezes essa galera quer uma camisa, sabe? Quer uma bandeira do clube. E muita gente perguntando se o Cruzeiro fez esse contato com esses redutos fora do Brasil pra saber a real necessidade desses caras lá também. Bom, vamos lá. Meu caro Matheus Gonzaga. Isso aí. Irmão, você tem algum parentesco com o Gonzaguinha, não, né? Não deve ter, não. Mas vamos lá. Só pra quebrar o clima aqui, vou gente. buscar outro suco, galera. Mas eu sou fã do Luiz Gonzaga. Ah, com certeza. Sensacional. Olha só, na modalidade sócio-diamante, a camisa do Centenário será enviada na semana anterior ao início aí da comercialização. Isso vai acontecer? E outra pergunta é, e quando vão atualizar o número de sócios lá no portal? Legal. Então, vou responder primeiro a do Sócio Diamante. O Sócio Diamante ele vai receber a camisa antes, sim. Então, a camisa está prevista para ser lançada essa semana. Então, vocês já devem estar acompanhando aí os movimentos nas redes sociais. Sim. E aí, a gente também está recebendo os materiais. As entregas começaram essa semana para o clube. Então, o clube tem um procedimento, né, uma organização do ponto de vista de gestão de estoque. Então, a gente precisa dar entradas nas notas fiscais. A gente sabe que esse é um tema super importante para nós, do ponto de vista de gestão, é um item valioso para o clube, então a gente está tomando muito cuidado com tudo que envolve a entrada de ativos relacionados a Adidas dentro do clube. Além disso, assim que esses materiais estiverem disponíveis, a gente vai enviar de um formato criativo aí para os nossos sócios. Eu não posso revelar como e nem o horário exato, mas assim como na camisa 3 a gente surpreendeu os nossos sócios fazendo o Diamante Talks, em que o Sérgio entrou vestido com a camisa, falando com todos eles, a gente pretende fazer também de um jeito bem legal agora. Então o torcedor que apoiou e que tem a categoria Sócio Diamante pode esperar. E para todos os outros sócios que compraram e que fizeram a adesão e que têm direito à camisa, a gente está planejando já o início do envio. Então, a gente foi surpreendido na última sexta-feira com o fechamento de todo o estado de Minas e também da maioria das cidades, né, e também da capital e região metropolitana. Então, a gente está se adequando, mas o envio das camisas ele começa já na sexta-feira para os sócios que fizeram a adesão. Então, a gente tinha um planejamento de entregar essas camisas presencialmente para a região metropolitana e envio de correios para o interior, mas a gente vai ter que se adaptar agora. Então a gente está exatamente mudando a rota, mudando o plano, e queria dizer para o torcedor que eles podem ficar tranquilos, que tudo vai ser enviado, tudo vai chegar. O clube tem um compromisso gigante com a experiência que todos eles vão ter com o programa. A gente está trabalhando para sempre melhorar, a gente sabe que tem um caminho gigante pela frente. Muito bem, eu sei que você quer fazer mais uma pergunta para o Matheus, Milton. Eu só vou pedir para vocês dois, tanto para o Matheus quanto para você, um segundinho só, para a gente trazer um recado importante da Universo AGV e fazer um intervalo, viu, Matheus? E na volta a gente vai retomar com você, o Milton vai fazer pergunta antes do intervalo, mas antes vamos falar do Universo AGV. Aliás, custo-benefício é muito importante no futebol. Time nenhum quer aquele jogador que é caro e que não faz nada. Que não funciona. Nossa. Imagina Deus. se é um zagueiro ou um goleiro que não defende nada. Bom com pé? Não sei. Não é bom com nada. Goleiro bom com pé. E o zagueiro bom com a mão. Aí não dá, né, não tem Gilberto? condição, né? Não dá, aí né? não dá, né? Então, na hora de proteger o seu veículo é a mesma coisa. Se você quer ter uma proteção veicular, tem que proteger de qualquer imprevisto e por um tempo imperdível. Um preço imperdível para você. E aí não tem conversa. A Universo AGV, Igor Tepe, você deu uma fura, puxou o tapetão aí do Adroaldo, hein? Ele falou assim, é você, aí vai, faz ele. Tá vendo? Não, mas é porque eu lembrei de um lembrou zagueiro bom aqui. Você lembrou de uma temática interessante. Lembrei de uma puxada boa aqui. Eu ia Gilberto, falar do Espinosa. A Universo AGV é craque na proteção veicular, tem assistência 24 horas por dia, onde você estiver, pode ser até lá em Formiga. Pode ser. Tem assistência em Formiga também, e ela ainda marca um golaço quando o assunto é preço, justo pra todo mundo. Então liga agora, 3010-5555.
Não importa quem é que tá no comando do carro, com a Universo AGV, o seu veículo tá sempre protegido. Ligue agora e faça a sua cotação. 3010-5555. Universo AGV é muito mais que assistência, é proteção. 3010-5555. Faça a pergunta pro Matheus Gonzaga, diretor comercial e inteligência do Cruzeiro. Na volta do intervalo ele vai responder pro torcedor. Vamos lá. Matheus, uma curiosidade. O Cruzeiro pensa em ativos digitais, por exemplo, um token, porque hoje em dia, né, isso está muito comum. Você percebe, o próprio Vasco parece que lançou, ele tem um token onde os torcedores eles investem e ele pode ter um retorno financeiro com a venda de jogadores, né? E o Cruzeiro pensa nesse caminho também de alguma coisa relacionada a ativos digitais, de investimento do próprio torcedor? Porque se pensar é só consultar você, né, meu Milton? É um especialista. A gente volta já, Matheus. Você responde na volta do intervalo. Rapidinho, a gente volta com o Matheus, diretor comercial e de inteligência do Cruzeiro, falando sobre o programa de sócio, torcedor do clube. Somos do time. Iniciando mais um Aceleradores do Bem. Dessa vez, a gente corre contra o tempo e atrás do medicamento mais caro do mundo. Convido vocês a participarem da campanha do Rafa. Muito bem, Peppa. O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa. Olá, eu sou a Peppa. O Rafa foi diagnosticado com AME tipo 1 no dia 3 de dezembro. Desde janeiro do ano passado que a gente estava investigando, né, o que ele tinha e ninguém descobria. E em dezembro, infelizmente, no dia 13, a gente teve a péssima notícia, né? Que não é fácil de se ouvir, que o Rafa tem AME tipo 1. A medicação que o Rafa precisa hoje custa em torno de 12 milhões de reais. Infelizmente, é uma luta diária, principalmente contra o tempo, porque a medicação que o Rafa precisa só pode ser tomada até os 2 anos de idade, ele não pode pesar mais de 13 quilos e hoje o Rafa já está com 1 ano e 7 meses. Uma doença que não permite que ele role na cama, que ele se sente, que ele fale, que ele respire bem. É uma doença que não permitiu que ele andasse até hoje, ele já está com 1 ano e 7 meses. E é uma doença que pode levar até o óbito. O Rafa tem as campanhas, né, nas redes sociais, tem o site do Rafa, que é www.ameorafa.com.br. Tem a vaquinha, tem o Instagram dele, que é @ameorafa. E lá tem as contas bancárias, que são todas em nome dele. Tem o Pix. E a gente, né, pede, por favor, quem puder divulgar, doar, toda ajuda é muito bem-vinda, que Deus retribua a cada um. Tenho certeza que Deus vai multiplicar e abençoar tanto para o Rafa como para quem está, né, doando, ajudando. E toda ajuda é muito bem-vinda. É isso. Para indicar uma campanha, basta mandar um e-mail para o aceleradores-do-bem@98fm.com.br. Futebol Clube. Realmente, tamo de volta, Milton. O meu especialista em criptomoedas já tá dando ideia aqui pro Matheus Gonzaga, diretor comercial e de inteligência do Cruzeiro. Quem tá chegando agora, a gente tá batendo um papo com o Matheus, falando do programa de sócios do clube. E na ida pro intervalo, o Milton fez uma pergunta sobre, aliás, até uma coisa que já foi implantada lá no Vasco da Gama. Você pode repetir a pergunta para quem está chegando agora e para o próprio Matheus? Claro. É com relação a ativos digitais, né? Tokens, existem criptomoedas, mas normalmente são projetos onde aí, no caso, o torcedor acredita naquele projeto, faz investimento, na verdade, compra, né? Como forma de investimento e futuramente ele pode ter um retorno aí desse ativo, né? Então, a gente vê
alguns clubes entrando nessa, e o Vasco foi, eu acho que, pioneiro no Brasil, entrou, caso tenha uma venda de jogadores, o torcedor que passa investiu ali a ganhou. recebe né, um valor aí com relação a isso. Então, sobre isso, o meu caro Matheus Gonzaga, tem alguma coisa, o Cruzeiro pensa sobre alguma coisa relacionada a isso, ativos digitais? Eu não vou dar o spoiler, não, porque senão depois o Rodrigo Moreira, que é o nosso superintendente de inovação, ele me mata. Ele virá nos players também, nos players. Chamem ele aí a última vez que o Sérgio teve no programa, ele falou, o Rodrigo Moreira está aqui, vai poder falar sobre inovação, todos os projetos. O Rodrigo Moreira tem uma esteira de grandes projetos de inovação, e pode ser que um desses esteja na esteira lá de desenvolvimento. Inclusive, existe um muito legal para o sócio, torcedor especificamente. A gente recentemente descontinuou o aplicativo antigo, né? Então, por motivos de tecnologia inadequada e gestão de parceria e código de programação, a gente tomou essa difícil decisão e a gente está desenvolvendo um novo app para o Cruzeiro como um todo. Antes a gente tinha vários apps do clube, então tinha o app do Cruzeiro de notícias, o app do sócio, o app do joguinho do Raposão, e aí a gente decidiu que a gente precisava de um canal só para falar com o nosso torcedor, e aí esse é um projeto em conjunto que a minha área, a área do Moreira, a gente trabalha lá, porque a gente sabe que o sócio torcedor é um dos módulos muito importantes desse novo grande app do clube, e aí ele tem lançamento previsto aí entre o final de abril, meados de maio, ele já está aí na mão do torcedor para download, esperamos já nas duas plataformas, para iOS e para Android. Boa. Daqui a pouquinho a gente vai ter a pergunta da promoção do kit churrasco, mas o Adroaldo quer fazer mais um pra gente encerrar com chave de ouro essa entrevista com o Matheus Gonzaga. Adro, então vamos lá. No pique por Robertão fechar. Tá, na verdade são duas bem curtinhas. Bem curtinhas. Ô, Matheus, o seguinte, a primeira é que o Sérgio, ele até teve aqui no 98 Futebol Clube, ele ressaltou aquela importância das redes sociais como fonte de monetização. Queria saber o que está sendo feito a respeito disso, desse processo. E uma coisa que incomodou muito o torcedor do Cruzeiro, foi quando o pessoal do Conselho Gestor havia divulgado que existem conselheiros e tal, que o pessoal não fazia parte dos planos de sócio do Cruzeiro. Existe dentro do Cruzeiro, sei lá, algum projeto, alguma coisa, que chega até, não sei se a palavra certa seria obrigar a quem faz parte disso aí, quem é conselheiro, a também participar desses planos de sócio do Cruzeiro, uma vez que o cara tem que demonstrar amor ao clube também, né? Sem dúvida. Vou começar pela última. A gente trata as informações de maneira muito sigilosa, né? Então, a LGPD passou a vigorar no Brasil recentemente, e o banco de dados do Cruzeiro é algo muito importante e valioso, que não pode ser marginalizado. Então, a gente trata com muito sigilo as informações de todas as pessoas que têm qualquer tipo de contato com o clube, né? Então, quando ele dá um que a gente chama de opt-in para dividir as informações dele com o Cruzeiro, a gente passa a partir dali tratar essas informações de maneira sigilosa. Sim, existe um grande esforço por parte do clube, e aí até por parte do conselho, para que a gente tenha o maior número possível de conselheiros que sejam também sócios do futebol. Inclusive, recentemente o clube anunciou, né, que a gente tinha um desconto para conselheiros, que era de 50%, e a gente tirou esse desconto, mudou para o mesmo desconto que todos os sócios do clube social possuem, que é um desconto de 20 ou 30%, se eu não me engano, acho que é 20%. 20%. Então, existe um incentivo, sim, para que todos os sócios do clube social, e não só os conselheiros, sejam sócios. Mas, assim, do ponto de vista de informação e de dados, a gente tenta ser o mais imparcial e sigiloso possível, para que a gente também não caia em nenhuma infração jurídica. Ô Matheus, chegou uma pergunta para você aqui do nosso ouvinte, Marcelo Bombado. Ele tá perguntando aqui por que seu apelido é Boneco de Olinda. Você entrega paçoca direto na zaga. Que história é essa, velho? Cara, mandar um abração aí pra galera do Aliança Futebol Clube. É um time de amigos que eu tenho aí na várzea, no futebol de Belo Horizonte, há mais de 15 anos.
A gente já jogou em tudo quanto é campinho de várzea aí. E aí eu tenho 1,93 m, jogo na zaga. Não tem como ter outro apelido se não for bonecão de Olinda, né? Mas as paçocadas é mentira, nunca dei não. Tá certo. É bom ter um amigo assim pra época de manga, porque o cara busca manga muito mais fácil que os outros. É o seguinte, é uma pergunta várias em uma. Hoje em dia, o cara que gosta de esporte, ele divide a atenção dele entre futebol, NBA, NFL, futebol americano, tem a turma dos esportes também. Vocês têm alguma ferramenta real para mensurar o impacto que vocês poderiam ter com o bolo que está sendo dividido do Cruzeiro com esses outros públicos? Por que eu pergunto isso? NBA tem escritório no Brasil. NFL, se eu não me engano, já deve ter escritório aqui também. A Liga Major League Soccer, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, tem escritório aqui no Brasil também. Como que você mapeia o hábito de consumo do torcedor para que o cara que é, por exemplo, torcedor do Cruzeiro em Uberlândia, que é uma cidade onde o Cruzeiro raramente joga, mas é um polo financeiro do estado, uma cidade importantíssima, que o time raramente está lá. Como é que você mensura o contato desse cara com o clube e o que você pode tentar fazer para engajar mais essa pessoa? É muito legal a sua pergunta. A primeira medida que a gente tomou desde quando a gente entrou dentro do clube foi implementar uma ferramenta de CRM. Então, o Cruzeiro antes só tinha um banco de dados estáticos e ele registrava, mas ele não criava inteligência por trás daquilo. Só traduz para quem está vendo, gente, o que é o CRM? O CRM é uma ferramenta, Customer Relationship Management, então é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o seu cliente. No caso do Cruzeiro, o seu torcedor, né? Então a gente gerencia muito bem o nosso relacionamento com os nossos torcedores. Então, assim, a gente começou a implementar diversas ações em parceria com patrocinadores, com parceiros, com lançamento de camisa, venda. Então, a gente tem um grande hub, um grande lugar onde a gente armazena todas essas informações, todos esses dados, e ali a gente cruza essas informações e entende. Então, eu posso dar um exemplo do lançamento da camisa 3 do ano passado. A gente, se eu não me engano, a gente teve 10 mil leads em 3 horas interessados em comprar a nossa camisa. O que é isso para quem está ouvindo a gente agora? 10 mil leads em 3 horas. São 10 mil pessoas que converteram naquela página interessadas em algo relacionado àquela camisa. Então, que queriam comprar algo daquela camisa ou queriam comprar a camisa. Então, eu já entendi que comprar camisa é um interesse dessa pessoa. E aí, essa pessoa, ela está interessada em comprar uma camisa, ela é um possível comprador de sócio. Por quê? Porque ela torce para o Cruzeiro, já me contou o que é a camisa, já me contou que tem um cartão de crédito com desembolso alto para poder comprar aquela camisa, já me contou uma série de outras informações. Então, eu sei qual é o e-mail dela, qual é o sexo dela, qual é o tamanho da camisa que ela veste, qual é a faixa de renda que ela está. Então, você vai cruzando todas essas informações dessa base para conseguir, de maneira mais assertiva, impactar o torcedor João de Formiga, que gosta de NBA e do Cruzeiro, no momento da jornada em que ele vai estar apto a receber uma mensagem do clube. Beleza, show de bola. Esse Matheus Gonzaga, diretor comercial de inteligência do Cruzeiro, falando aqui no 98 Futebol Clube, mas falando diretamente ao torcedor da Raposa. Matheus, muito obrigado pela atenção com a Rádio 98, com o programa aqui. E obrigado pela participação de hoje também, viu? Pela paciência aqui também. Imagina, o prazer todo meu. Teve gracinha do torcedor. Convocar aqui. a nação. Queria convocar a nação Nação Azul, para poder fazer o sócio, apoiar o clube, dizer que a gente está trabalhando todos os dias para poder tornar o programa mais eficiente e que a gente tem valorizado bastante os esforços de todos que querem nos ajudar. Para o clube é um produto super importante, não só do ponto de vista de receita, mas também do ponto de vista de relacionamento com o seu torcedor, de proximidade, de conexão nesse momento em que a gente não pode estar no estádio lotado lá. Tá certo. Ok, Matheus, obrigado, forte abraço, viu? Tudo de bom pra você.
Valeu. Levaram rápido, galera. A gente já volta. Somos